Eu vou te dar algumas dicas de como escolher um gerador e não se arrepender depois. Essas dicas valem para geradores de pequeno porte, para quem quer ter uma segurança de que vai ter energia mesmo quando faltar da concessionária, para servir de backup mesmo. Se você está procurando um gerador grandão para tocar sua indústria ou seu comércio, infelizmente dessa vez eu não vou conseguir te ajudar. Mas aqui no canal nós temos diversos vídeos falando de elétrica, tem muito conteúdo relevante, então eu te convido a se inscrever e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro de tudo. Para quem está chegando agora, nós temos uma série aqui no canal onde eu ensino passo a passo como automatizar a partida e a transferência de um gerador de pequeno porte, isso com o menor custo possível. Vou deixar um card aqui para quem deseja assistir. Como essa série vem fazendo bastante sucesso, eu resolvi gravar esse vídeo mesmo a Brasiltec não vendendo geradores. Então vai ser uma análise isenta de alguns pontos que eu julgo importantes para analisar na hora de comprar o gerador e não acabar se arrependendo depois. E apesar da Brasiltec não vender geradores, nós vendemos praticamente todo o restante. Então se você quiser comprar componentes elétricos para realizar essa automatização no conforto da sua casa ou do seu escritório, acesse o nosso site através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vamos aos pontos que eu julgo mais importantes. É lógico que eu não vou conseguir falar de tudo aqui, então eu selecionei 3 principais para falar de maneira um pouco mais aprofundada. Vou acabar citando alguns outros pontos também, mas eu não vou citar, eu acabei deixando de fora as características mais óbvias que se precisa observar. Por exemplo, a potência do gerador, a tensão do gerador também, a frequência. Isso é óbvio que tem que ser observado. Então, estou deixando de fora e vou falar de alguns itens que são muito importantes, mas as pessoas acabam esquecendo de observar. E para começar, eu gostaria de falar da partida elétrica. Esse ponto acaba sendo negligenciado, às vezes, para poder economizar um pouco na hora de comprar. Eu entendo que o preço é muito importante também, então não é sempre que vai se precisar da partida elétrica e não é necessário gastar mais com isso em alguns casos. Mas se você tiver na dúvida e tiver a possibilidade de pegar com partida elétrica, pega. Pega porque sem partida elétrica, o que pode acontecer? Quando o gerador estiver mais difícil de pegar, um gerador de backup, como é esse caso, ele acaba ficando muito tempo sem dar partida, e aí na hora de fazer pegar, às vezes é um pouco difícil. E aí, para quem não tem muita força, ou às vezes pode estar com o braço machucado, ou machucar o braço tentando fazer partir o gerador, é muito difícil. Então, a partida elétrica acaba sendo não só uma comodidade, mas uma necessidade. E se você tem, às vezes, pai, mãe mais idoso que mora na casa não vai conseguir dar partida, às vezes uma mulher também com menos força não vai conseguir, ou mesmo um homem, o gerador que eu automatizei e ensinei na série que eu citei anteriormente, eu tinha uma dificuldade absurda de conseguir partir esse gerador na cordinha, mesmo usando a válvula de descompressão. Eu sempre partia de maneira elétrica porque realmente é muito difícil, era muito pesado, tudo bem que é um gerador a diesel, né? E também é um gerador com uma potência, apesar de ser de pequeno porte, mas é uma potência um pouquinho maior do que se costuma utilizar nas residências. Às vezes os modelos utilizados são ainda menores, né? Para acampamento, para residência e tal. Então, eu sugiro que pegue sim com partida elétrica porque por essas questões aí, que pode não ser apenas uma comodidade, pode ser uma necessidade, dependendo de quem vai partir ou da condição em que você se encontra, de repente vai estar com o braço machucado, ou ainda quando está difícil de partir, essa partida elétrica facilita muito, porque você consegue ficar um tempinho tentando. Não é que nem a corda que você puxa, aí depois tem que puxar de novo, puxa, puxa, e fica puxando várias vezes. A partida elétrica você consegue segurar esse motor de partida rodando um pouquinho, e isso facilita demais. É possível que o gerador, mesmo estando com algum probleminha, consiga partir pela insistência mesmo. Então, sugiro que o motor de partida seja priorizado na hora da compra. O segundo ponto que eu gostaria de citar é o combustível, para tomar cuidado com essa questão, porque nós temos 3 opções aí principais. O diesel, o motor a gasolina com 4 tempos, que é aquele que você abastece o combustível no tanque normal, e o óleo não precisa ficar abastecendo, né? Apenas realizar troca de óleo, que fica em outro compartimento. E tem também os geradores 2 tempos, que daí o óleo ele é misturado junto com o combustível no tanque de combustível. Cada um tem suas características aí. Os modelos 2 tempos, eles são muito leves, é um motor bem mais enxuto, não tem tantos componentes, então são geradores leves, só que tem uma grande desvantagem, que é em relação a essa questão de abastecer, precisa utilizar óleo e combustível. Então, na sua casa você vai ter que ter as 2 opções, não é legal deixar misturado, a recomendação de todos os fabricantes é que não se misture o óleo e combustível só na hora de usar mesmo, mas você não sabe por quanto tempo você vai usar. Então, aquele óleo com gasolina que ficou no tanque depois,
o certo seria descartar ou utilizar em algum outro equipamento que você tenha que utilize também motor 2 tempos, mas tem essa desvantagem grande. E esses geradores, eles são muito leves e tal, tem as vantagens, né? Eles são mais baratos também para comprar, mas só tem de pequeno porte. À medida que você vai aumentando um pouquinho o porte dele, aí tem a opção de gasolina 4 tempos, que é esse que tem a gasolina separada do óleo, e também os modelos a diesel. Os modelos a gasolina, eles fazem menos barulho, então para a utilização residencial pode ser que seja uma vantagem. Mas o diesel tem uma grande vantagem em relação a esses outros dois, que é a robustez. O motor a diesel ele é muito mais robusto, ele pode rodar muito mais horas seguidas, mesmo estando próximo ao seu limite, que sem dar problema, ou dando problema com muitas mais horas de uso do que os motores a gasolina. E então, para quem tem um comércio, um pequeno comércio, de repente, e quer atender esse pequeno comércio e não sabe por quanto tempo vai precisar deixar esse motor ligado, o gerador a diesel passa a ser uma opção boa. Ele dá menos manutenção, ele também é mais difícil de acontecer dele não querer dar partida quando fica muito tempo parado. O motor a diesel pode ficar muito mais tempo parado sem ter problemas aí na partida, então a confiabilidade é maior também. Mesmo para quem tem residência e não vai deixar ele ligado tanto tempo, o motor a diesel tem essa vantagem de que, mesmo quando fica muito tempo parado, ele acaba, é possível dar a partida nele com muito mais facilidade do que acontece com os motores a gasolina. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui é um ponto bem mais simples e que costuma ser menos observado ainda do que esses outros dois, que é a válvula de corte de combustível, se ele tem ou não essa válvula de corte. Os geradores que estão saindo ultimamente, praticamente todos eles têm essa válvula de corte de combustível. A válvulazinha que vai interromper o fluxo de combustível para realizar o desligamento. E quando você vai ligar, você habilita essa válvula para ela abrir o fluxo e permitir que o combustível vá para o carburador, se for a gasolina, ou que vá para a bomba de combustível quando é um modelo a diesel. E por que isso é tão importante? É um sistema barato. Os geradores modernos, eu acredito que todos eles já estejam vindo, praticamente todos eles já estejam vindo com esse sistema. Os geradores antigos, que não se via com tanta frequência utilizando esse tipo de sistema, eram sistemas mais arcaicos, com alavanca e tal. E essa válvula de corte de combustível, como eu falei, é algo que não vai acrescer muito no valor do gerador, e praticamente todos eles estão vindo com esse dispositivo, e ele vai facilitar demais a automatização do gerador. Porque se não tem essa válvula de corte de combustível, que ela é habilitada com sinal elétrico, aí se precisa enjambrar, adaptar vários sistemas aí para poder puxar as alavancas que tem nos geradores mais antigos, e esses sistemas acabam encarecendo muito a automatização, diminuem a confiabilidade, porque é muito fácil dar problema num sistema desse também. Então, se você tem a possibilidade de comprar com válvula de corte de combustível, mesmo que não pense em automatizar por enquanto, compra, porque isso não vai encarecer quase nada no seu gerador. Talvez até hoje seja mais barato dessa forma. Então, verifica isso, porque na hora de automatizar vai facilitar demais esse processo de automatização. E agora, falando de outros pontos que também são importantes, mas que eu não vou me aprofundar muito, eu vou citar o fato do gerador ter ou não rodinhas para transporte, porque assim como o motor de partida possibilita a partida por parte de uma pessoa que às vezes está machucada ou que não tem tanta força, ou um idoso, a questão de ter rodinha vai permitir também que se mova esse gerador para o local onde se deseja instalar ele, porque normalmente ele não vai ficar guardado do lado de fora de casa. E do lado de dentro você não vai conseguir dar partida por causa da fumaça. Então, toda vez que você for ligar o gerador, tem que levar para fora. E essa movimentação sem as rodinhas, se for um gerador pequeno, até se consegue, mas um gerador, por exemplo, que foi utilizado na série onde eu fiz a automatização, impossível transportar sozinho sem ter as rodinhas. Outro ponto importante é a autonomia, o tamanho do tanque de combustível e o consumo desse gerador para saber quanto tempo que ele vai ficar ligado ininterruptamente, principalmente se é um comércio, né, se precisa às vezes ter mais horas do gerador ligado, então é importante a questão da autonomia. A marca dele é importante, porque se você conhece uma marca, confia numa marca, geralmente os produtos eles têm qualidade, né, então não vai ser um produto que vai te incomodar. A rede de assistências também, porque caso não se tenha assistência próxima, às vezes você vai ter que fazer alguma adaptação no gerador ou ficar levando em qualquer oficina. Isso é um problema também, às vezes pode até encostar um gerador por falta de peça. É necessário observar as peças que se utiliza para reposição mais frequente, por exemplo, filtros diversos, uma vela,
Isso é coisa que precisa dar manutenção com certa frequência, e se não tem à disposição as peças, também vai ser um problema muito grande. Também, outro ponto importante é se ele tem sensor de temperatura e de óleo, pressão de óleo também. Caso ele tenha sensor de temperatura, às vezes pode evitar um problema de sobreaquecimento, ou com sensor de óleo, algum problema por falta de lubrificação. E também o nível de ruído, né? Acabei falando em relação ao combustível, que os geradores a diesel são mais barulhentos, né? Isso normalmente é assim, mas alguns modelos de gerador, eles têm uma carenagem em volta para diminuir ruído. Questão de marca e modelo também, com certeza, vai mudar. Então é importante que se verifique também o nível de ruído, porque se você mora num ambiente, num bairro residencial, onde não se pode ter barulho à noite, então, ou mesmo de dia, né? Vai de cada cidade tem uma regra. Então, às vezes você vai ter o gerador, mas não vai poder utilizar por conta do barulho. E se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aí para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. Não deixa de se inscrever também e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro aí das novidades.